Ok, pessoas. Bom, em primeiro lugar, então, gostaria de agradecer pelo aceite do convite, né? A gente está aqui hoje na nossa segunda webinar, realizada aqui pela Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Essa é uma atividade do projeto Ações Colaborativas para o controle da coinfecção TB-HIV no município de São Paulo. É um projeto financiado pelo Programa Municipal de São Paulo, e que, em princípio, tinha outras atividades presenciais, essas reuniões todas eram para ser presenciais, mas com os últimos acontecimentos, a gente está redirecionando para as reuniões virtuais enquanto durar essa situação, tá bom? Então, eu quero agradecer aí aos nossos convidados, aos convidados e convidadas. Então, começo a agradecer a Ilane Correia Silva, a Ilane, que é líder comunitária e ex-paciente de tuberculose pulmonar. Ilane, muito obrigado pelo aceite, tá? Do convite. Agradecer também ao Tiago Queiroz Silva, o Tiago, que é mecânico industrial e ex-paciente de tuberculose resistente. Tiago, muito obrigado pelo aceite do convite também, tá bom? A Raquel Russo Leite, a Raquel, que é médica, coordenadora do Programa Municipal de Controle de Tuberculose aqui da cidade de São Paulo. Então, Raquel, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui. E quem vai mediar a nossa conversa de hoje vai ser um dos técnicos do nosso projeto, que é o Pierre Freitas. O Pierre é assistente social, técnico aqui no nosso projeto, no projeto Ações Colaborativas para TB-HIV. E quem vos fala, que eu não me apresentei, desculpa a minha fala, eu sou Veloso, José Carlos Veloso. Eu sou coordenador da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose e também participo, também sou técnico aqui do projeto, tá bom? Junto com a gente tem a Nádia Faraone, que também é da Rede Paulista de Controle da Tuberculose e vai ficar nos bastidores comigo, aqui na reunião, e a Célia Reis, que também é técnica do projeto e também está aqui nos bastidores, tá bom? Bom, só vou começar com os avisinhos e já passo para você, Pierre. Primeiro, eu gostaria de pedir a todas e todos que que não estejam falando, mantenham seus microfones e suas câmeras desligadas, que isso facilita na transmissão de dados e a gente não dá eco e a gente não escuta o som que está em volta, tá bom? Então, por favor, deixem desligados, é só clicar aí no foninho ou na câmera. Nunca clique no vermelhinho, porque o vermelhinho você desliga, você sai da conversa, tá? Então, é só dar uma clicada aí, quando for falar, é só clicar de novo em cima, que ele abre quase imediatamente. A dinâmica vai ser a seguinte: as pessoas vão ter alguns minutos que o PR vai falar, né, vai estipular o tempo aí com os nossos convidados e convidadas, e depois, no final, a gente tem um debate, né, dúvidas, enfim, até porque é mais uma conversa, não vai ter nenhuma apresentação, então é mais uma conversa mesmo sobre o tema tuberculose, né, na cidade de São Paulo. Eu pediria para as pessoas que estão participando, que queiram, que precisem, achem e queiram uma declaração de participação nessa web, por favor, deixem seu nome completo e o teu e-mail aí na caixinha, no inbox. Tem uma caixinha de diálogo aqui do lado esquerdo, embaixo, do lado esquerdo tem uma caixinha de inbox, só clicar em cima, vai abrir, você vai colocar teu nome, aí coloca teu nome completo e teu endereço de e-mail para a gente mandar uma declaração depois, se as pessoas quiserem. Para a gente é interessante, porque a gente fica com contato das pessoas e nesses tempos é sempre bom a gente ter uma declaração de atividades que a gente está fazendo. Então, por favor, façam isso, se quiserem, a gente manda com o maior prazer, tá bom? Eu acho que eu não tenho mais nenhum recadinho. Eu passo, então, a palavra para o Pierre Freitas, o Pierre, que é assistente social e membro aqui do TB-HIV, que vai moderar a nossa conversa de hoje, ok? Então, obrigado, boa tarde e boa discussão para todos nós. Pierre, é com você. Obrigado, Veloso. Boa tarde a todas e todos, né, que estão participando da
dessa web. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação da Eliana, do Thiago e da Raquel, né? A gente conversou um pouquinho esses dias e foi bastante interessante a vivência que vocês têm, enfim, no tocante da tuberculose. E aí, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Começando pela Eliana, falando um pouquinho como que foi para ela, quem ela é, né? Da onde ela vem, enfim, como que é o trabalho de líder comunitário que ela realiza, e também como que foi para ela a descoberta, né, de estar com tuberculose, né? Como foi esse processo aí para ela. Eliana? Boa tarde a todos, né? Meu nome é Elaine Correa Silva, sou líder comunitária, né? E atuo aqui na cidade de Carvalho com uma ocupação. A gente luta para a regularização fundiária, né? Uma ocupação com 80 mil habitantes. E estamos aí dentro de outras políticas públicas também, né? Como a segurança alimentar, direito à saúde, direito à educação, transporte, enfim, tudo que a gente busca de melhoria, né? Para a gente, para a nossa comunidade também. Bom, né? 2015, né? Eu comecei a passar mal no finalzinho de 2015. Né, fui ficando doente, né, acordava no meio da noite, muito mal, com suores, né, muita dor de cabeça, muitas dores no corpo, principalmente nas juntas. Chegou um ponto de me pedir subir ou descer escadas, né? E aí eu fazia tratamento, eu faço tratamento de um cisto no ovário, no Pérola Byton. E lá, minha médica, né, eu contei para ela os sintomas, ela, né, de prontamente falou, Elaine, você já fez o exame de TB? Aí eu fui e falei para ela, não, e por incrível que pareça, eu tenho um irmão que ele está fazendo tratamento da TB, mas ele interrompe. Aí ela falou, pode estar aí a causa dos sintomas. E aí eu fiz o exame e deu, né? Então, daí eu comecei a fazer o tratamento da TB, né? Esse tratamento, né, no início, quando eu comecei já a tomar a medicação, eu tive alergia à rifampicina, né, que me acarretou que eu tive que fazer outros tipos de teste com outro tipo de medicação para ver a qual era o melhor tratamento para mim, né? Nessa eu tive que tomar 86 injeções que eu tomava todos os dias na UBS, né? Tive acompanhamento também, né, com a doutora Tânia, que é a Tísio, do Hospital Santa Marcelina, fiz tratamento com ela pelo período de 1 ano e 3 meses, né? Fiz muitos outros exames, né, como raio-x, tomografias, função pulmonar, né, PRAI, e fui fazendo o tratamento certinho. Eu fiz 1 ano totalmente, né, o tratamento, né, tive alta, né, já no final de março, foi março de 2017, né, mas fiquei fazendo acompanhamento com a cirurgia torácica. Por quê? Eu fiquei com sequela pulmonar, né? Eu tenho um nódulo pulmonar. Entendi. Né? E quando eu fiquei sabendo dessa doença, para mim, eu achei que era o fim, né? Era o fim, porque é uma doença, assim, que as pessoas, né? Elas têm um certo preconceito, né? E aí... Né, caí em depressão, fui fazer tratamento também com neuro, né, para poder, com a psicóloga, para poder aceitar a doença e me tratar, né, até o final. Entendi. E você, Thiago, como que foi...
para você essa experiência da infecção com a tuberculose? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Parou? Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo. Sim, estamos. Ah, então tá bom. Então, no meu caso, eu fui descobrir em 2009 que eu estava com TB e os sintomas foram clássicos, né? A sudorese na parte da noite, ao ponto de ter que trocar de roupa 2, 3 vezes durante a noite, muita tosse, muita fraqueza, falta de ar. E só que quando até chegar ao ponto de se descobrir que realmente era a TB, foram tentar foi diagnosticado como broncopneumonia, pneumonia, e sempre tentando tratar sem ser a TB. E até que numa certa situação... Tiago, só um minutinho, que tem gente com o fone ligado, que eu vou pedir para desligar porque está dando interferência. Ah, tá. Por favor. Mas pode continuar, Tiago. Ah, tá. Então, e numa eventual situação no hospital, a médica fez um raio-x e viu uma manchinha no pulmão e pediu para mim correr atrás. Ela achava que podia ser algo diferente de pneumonia, ser algo mais grave como a TB. E lá eles encaminharam para um posto, que era onde eu morava em Guarulhos, né? E aí tirou outro exame de carro, tudo, e viu que realmente tinha o diagnóstico de TB pulmonar. Tá. E foi quanto tempo o seu tratamento? Então, meu tratamento, inicialmente, seriam só de 6 meses, né? Tá. Mas ele perdurou de 2009 até o final de 2013. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo, porque quando eu peguei a TB, eu não sabia que ela era multiresistente, porque na época, em 2009, não se tinham testes, e a bactéria já se dizia resistente à medicação ou não, né? Então, teve vários esquemas de tratamento que foram feitos antes, só que acabaram sendo falhos para o tratamento. E a bactéria acabou ficando mais forte por conta de não entrar com o antibiótico certo, né? E aí chegou uma etapa que eu já estava definhando, cheguei a ficar com 59 quilos e tive que ficar internado no hospital, aqui na cidade de Américo, durante 1 ano e 2 meses, para poder realmente combater a bactéria, né? Entendi. Raquel, por que existe essa diferença de tempo de tratamento? No caso da Elaine foi de 1 ano aproximadamente, do Tiago foram praticamente 4 anos. Tudo bem que no caso do Tiago teve a questão da TB resistente, mas como que seria isso? Assim, geralmente tem um prazo determinado de tratamento para as pessoas? Ou não? Cada pessoa vai variar dependendo do diagnóstico? Boa tarde, Raquel. Eu sou médica infectologista. Eu trabalhei durante 10 anos no SAI Campos Elíseos, atendendo pacientes infectados e pacientes positivos. Sempre trabalhei na CAIRES e agora estou na coordenadoria do programa de tuberculose. Então, vamos lá, vou explicar um pouco. A Célia, na verdade, ela teve uma reação alérgica. O tratamento de tuberculose, ele é por 6 meses, né? Ele é por 6 meses para todo mundo, exceto para pacientes, como no caso da Célia, que tiveram reações adversas às medicações e não conseguiram retornar ao que a gente chama de esquema básico, né? O esquema básico é o esquema que é usado universalmente, não só no Brasil, mas mundialmente, né? E aí, ela, como teve reação alérgica, na ausência da rifampicina, né, quando a gente tira a rifampicina, o tratamento ele realmente é prolongado para 1 ano. Quando a reação é a outras medicações, às vezes o tratamento fica até 9 meses, né? A depender de como o paciente reage, a depender de que tipo da tuberculose.
às vezes é comum mesmo em tuberculose pleural a pessoa ficar com algum tipo de sequela pulmonar, né, por conta da água no pulmão que vai ali estar acumulando e acaba causando um pouco de fibrose pulmonar, do pulmão meio cicatrizado, né, então o pulmão fica endurecido, né. Sim. No caso do Thiago, ele teve um quadro de resistência. Geralmente, como a população geral que a gente chama, porque a gente, aqui no município de São Paulo, agora não mais, no Brasil, eles não têm mais essa divisão, né? Eles colocam que a gente acaba colhendo cultura apenas para a população vulnerável. Então, a gente divide no município de São Paulo entre a população geral e uma população mais vulnerável. Nessas populações mais vulneráveis, a gente acaba colhendo a cultura do escarro, do primeiro escarro, logo no diagnóstico. Quais são essas populações mais vulneráveis? Populações que vivem em situação de rua, sem pizza, imigrantes, pessoas co-infectadas com HIV, pessoas que são privadas de liberdade. Essas pessoas, a gente imagina que elas possam ter um risco maior de um quadro de tuberculose resistente. Então, a gente acaba colhendo essa cultura e mandando para investigar que tipo de micobactéria, o perfil de sensibilidade dessa micobactéria, a gente já acaba encaminhando logo de cara. Na população geral, aquelas pessoas que não têm um risco tão aumentado, micobactéria resistente, essa cultura, a gente agora tem o teste molecular rápido, que é um teste que vê o DNA da micobactéria, ele é um pouco semelhante à cultura, né? E a gente já faz a pesquisa, a resistência à rifampicina logo no primeiro momento, que é a resistência mais importante e difícil de tratamento que a gente tem. Então, às vezes, essa cultura, quando é que a população geral faz a cultura? No escarro do segundo mês, todo mundo naquele controle do escarro do segundo mês, vai para a cultura, e quando a cultura é positiva, vai para a investigação de resistência. Então, provavelmente o que aconteceu com o Thiago é que ele fez o tratamento, e ao longo do tratamento ele deve Mas, Raquel, a pessoa também pode se infectar já com a TB resistente. Já. Por isso que a gente imagina, por isso que a gente mais infectado prioritariamente com a TB resistente, Raquel, a cultura Raquel, desculpa, mas está cortando a sua ligação. O seu áudio cortou, ficou ruim. Raquel? Não, tá me escutando? Tá mais ou menos. Tá dando interferência, tá ruim. Vou tirar o vídeo, talvez melhore. Deixa eu tirar o vídeo que talvez melhore. Melhorou. Na população resistência, o tempo do diagnóstico melhorou? Um pouquinho. Fala um pouquinho devagar, porque está dando um certo ruído, mas dá para entender. Por favor. Na população que tem diagnóstico de resistência, esse tratamento ele pode chegar a ser bem prolongado mesmo, porque a gente espera não é só o tempo de tratamento, é a negativação da tuberculose, né? É a negativação da cultura do escarro. Então, às vezes, pode ser mais, às vezes varia de 1 a 18 meses mesmo. Então, a tuberculose, esse tempo de tratamento, esse tipo de medicação, ele é bem individualizado, né, para cada paciente. Então, é por isso que a gente, às vezes, em pacientes, por exemplo, com pessoas vivendo com HIV, a gente pede para que seja um infectologista, em casos de dúvida do médico da UBS, que ele encaminhe para referência secundária, para fazer algum tipo de tratamento alternativo, se for necessário. Tá. E, Thiago e Eliane, como que foi para vocês a questão da alimentação? Assim, vocês tiveram que mudar a alimentação,
Ou tiveram que colocar mais algum ingrediente para ficar um pouco mais rica? Como que foi esse processo? Então, Pierre, né, para mim, alimentação, né, a gente, né, teve que dar um reforçadinho aí em frutas, legumes, né? Eu não era muito fã de frutas, eu aprendi a comer frutas quando eu fiquei debilitada da TB, né? Que aí eu tive que inserir legumes também na minha alimentação, que eu tinha uma vida muito corrida, tempo pouco para alimentar, então eu acho que tudo isso ocasionou, né, para a doença, mas a alimentação foi fundamental, sim, tá? Sim. E você, Thiago? Thiago? Agora eu tô. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Então, na época que eu estava fazendo em domiciliar o tratamento e acompanhando no posto, a gente tentava reforçar com sopas, com suplemento, né, alimentar, mas mesmo assim ainda não estava surtindo efeito o tratamento junto com a alimentação, né? E depois, a época que eu fui e fiquei internado 1 ano e 2 meses, a alimentação foi a base de tudo, também porque você tinha horários, né, para você seguir. Então, você tinha o seu café da manhã, almoço, café da tarde, janta e o lanche da noite. Coisa que, assim, no cotidiano, no caso, eu que trabalhava e estudava, eu acordava 5 horas da manhã para dormir meia-noite. Então, você não tinha um horário para poder almoçar, para poder descansar, era uma vida muito corrida. Mas Sim. a alimentação é a base, é 80, 90% do tratamento é a alimentação, que aí aumenta a sua imunidade, aumenta a sua resistência e faz uso junto com a Ô, Raquel, por que as pessoas que têm tuberculose, a alimentação ela é fundamental? Ter uma alimentação mais rica em frutas e minerais, por que essa alimentação é fundamental nessa recuperação? Porque, na verdade, a micobactéria, ela pode ser combatida pelo próprio organismo. A maioria das pessoas que entram em contato com a micobactéria não adoecem da doença, né? Porque o sistema imunológico da pessoa, né, ele é capaz de fazer com que a doença entre em um estado de não, a pessoa pode ter infecção e não necessariamente ter a doença. Quando a pessoa ela tem uma dificuldade de alimentar ou tem uma má nutrição, ela tem uma certa deficiência, sim, na sua imunidade e na sua capacidade do seu organismo de combater a infecção pela micobactéria, né? Então, é mais por resposta imunológica mesmo. A TB, ela aparece, por exemplo, uma pessoa que já teve contato com tuberculose e ela estava se alimentando bem, com imunidade tranquila, e aí depois de uns 5 meses ou 1 ano, ela teve uma queda da imunidade. A TB ela pode aparecer ou não? O organismo nesse período já conseguiu ali identificar e eliminar a TB do organismo. Raquel? Oi, você conseguiu compreender, Raquel? Oi, Pierre. Raquel? Raquel? Acho que a Raquel caiu, ela está tentando voltar, gente. Tá, ela está falando que não escutou a pergunta. Qual é a importância da imunidade para a pessoa que está com tuberculose?
né? Existe essa questão de ter contato com a tuberculose depois de um tempo, e a tua imunidade está boa, está se alimentando bem, e depois de um tempo a pessoa acaba tendo sintomas da TB, isso vai variando muito, ou a pessoa que teve contato e depois de um tempo que ela vai desenvolver, mas daí o organismo acaba ali trabalhando e eliminando a TB do organismo. Pierre, desculpa, tá cortando, eu não consegui entender sua pergunta. Desculpa. Tá, vamos ver se melhora um pouquinho. Na verdade, eu vou mudar aqui o local da pergunta, que eu acho que fica melhor, porque o vídeo fica de um lugar e eu no outro. Oi, Raquel, tá escutando agora? Tô. Tá. Então, a pergunta era, existe alguma referência entre imunidade e o desenvolvimento da tuberculose no organismo? Ou, por exemplo, eu posso me infectar com TB hoje e daqui a 6 meses eu vou ter sintomas da TB, mas o meu organismo ele também pode trabalhar nesse período para eliminar o bacilo do organismo ou não? Sim, tá. Agora eu compreendi sua pergunta. Eu vou deixar o vídeo desligado para poder ficar menor a sobrecarga. Né? Então, Raquel, tá. Respondendo a sua pergunta. Tá. Respondendo a sua pergunta, né? Sim, a pessoa, quando tem um contato imediato com alguém que tem uma carga bacilar, que a gente chama que tenha muita bactéria, né, presente, a gente imagina que essa pessoa tem um risco maior de adoecer nos próximos 2 anos. A gente coloca como 2 anos um risco maior. Não que ela não vá se infectar depois de um tempo, né? Que ela não possa aparecer a doença. Mas também isso não é uma coisa obrigatória, né? O próprio organismo ele pode combater a bactéria da tuberculose e essa pessoa nunca vir se infectar. Ela forma um complexo que a gente chama o complexo primário, e esse complexo, né, que a porta de entrada da bactéria, ela é pela via aérea. Então, ela forma esse complexo de primeiro contato e o organismo vai lá, o sistema imunológico vai lá e trabalha em cima disso e aquela doença, ela não se propaga, a pessoa não desenvolve a doença, né? Mas quando a pessoa tem um contato muito próximo, por isso que a gente pede que os contatos sejam avaliados, né, os contatos mais próximos, né? Quando o contato é muito próximo, às vezes a pessoa tem contato com uma maior quantidade de bactéria da tuberculose. E aí existe uma chance maior ainda de ter a tuberculose. Por isso que a gente pede a avaliação desses contatos, para o caso de que se a pessoa estiver infectada, não doente, infectada pela tuberculose, fazer um tratamento preventivo para que ela não venha a desenvolver tuberculose. Crianças menores de 5 anos, pessoas infectadas por HIV, pessoas que estão usando medicações que diminuem a sua imunidade, como pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que estão em tratamento de câncer. Essas pessoas, elas têm uma maior chance, sim, de ter tuberculose, porque elas têm um sistema imunológico mais deficitário, mais pobre do que o resto da população que a gente imagina. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade, às vezes, maior de fazer a profilaxia, que a gente chama, tipo, é uma medicação que a gente dá para a pessoa não adoecer, né? Então, por isso que é tão importante, às vezes, quando você tem tuberculose, você informar para o sistema de saúde, olha, eu estou com tuberculose, eu moro com fulano, com a criança, com a pessoa para que essas pessoas sejam avaliadas e vejam se elas foram infectadas. E se elas forem infectadas, elas têm indicação de fazer a medicação para não adoecer.
Não te escuto. Ô, Raquel, isso independente se a TB não, isso independente se a TB é pulmonar ou não, vai ter que ter essa busca? Sim, independente se a tuberculose é pulmonar ou não. Quando a tuberculose não é pulmonar, essa pessoa, você concorda que ela pegou de alguma forma. Sim. Então, ela pegou de alguém que tinha tuberculose e pegou pela via aérea, né? Porque a tuberculose só entra por via aérea. Então, quando a pessoa tem uma tuberculose que não tem forma pulmonar, nós vamos procurar a pessoa que infectou essa pessoa. Porque ela teve contato com alguém que tinha tuberculose e desenvolveu a tuberculose. E às vezes essa pessoa que passou sem querer, né, que não sabe por desconhecimento, essa tuberculose, nem sabe que tem tuberculose, nem tratou a tuberculose. Uhum. Raquel, o seu áudio está cortando. Acho que eu tenho que ficar de vídeo desligado mesmo. O sinal tá ruim. Né? Então, eu acho assim. Então, deixa eu ver se eu me faço compreender. Sim, né? A pessoa, ela precisa, ela pode desenvolver ou não, e é por isso que a gente faz a avaliação dos contatos. Por isso que é tão importante a avaliação dos contatos, porque a pessoa que tem tuberculose que não é do pulmão, ela pegou tuberculose de alguém que tinha tuberculose e estava contaminando, e contaminou ela. Então, a tuberculose extrapulmonar, às vezes a pessoa não contamina os outros, mas ela foi contaminada. Então, precisa ser avaliado de onde que ela pegou essa tuberculose, entendeu? Tá. Elaine, no seu caso, você foi infectada com a TB por conta do seu irmão, isso, através do seu irmão? Ou teve outro contato? Isso mesmo, Pierre, né? Meu irmão, ele era alcoólatra, ele contraiu a TB e, devido ao alcoolismo, ele não conseguia finalizar o tratamento, né? Ele ficou na minha casa um período de 3 meses morando comigo para ver se conseguia, né, ficar longe da bebida, né? Foi onde eu fui contaminada, né? Tá? Entendi. Tá. E você, Thiago, como que foi esse processo de infecção? Você teve algum parente ou algum familiar ou algum amigo próximo com TB ou você não sabe como que foi esse processo? Então, eu confesso que até hoje eu não sei aonde que eu peguei, porque da família em si nunca ninguém teve, né? Nunca teve casos assim. Eu também não fumo, não... Thiago, o seu áudio está um pouquinho ruim. Melhorou agora? Melhorou. Ah, tá. Então, no meu caso, assim, eu não sei aonde que eu contraí, para falar a verdade, porque eu não bebo, não fumo, não tenho vícios nenhum, e a família também, a gente nunca teve nenhum caso, né, desse tipo, mas eu creio que foi numa época que eu estava trabalhando e estava fazendo faculdade, e dependia de transporte público, e por conta dessas correrias, de não ter horário para nada, para você almoçar, descansar, eu creio que numa dessas idas e vindas de serviço e faculdade, minha imunidade estava baixa e alguém dentro do transporte poderia estar com TB, acabou espirrando, tossindo, e eu acabei pegando numa situação dessa. Entendi. E antes de eu... Pierre. Oi. Oi, é a Bel. Bem. Oi, Bel, tudo bem com você? Tudo, amor. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, se for possível. Sim, quando pode ela fazer. Obrigada. Quando ela se refere ao exemplo de uma pessoa infectada na casa e as demais, após a busca, não estão contaminadas, não estão infectadas pela TB.
ela fala que essas pessoas precisam tomar medicamento. A minha dúvida é, esses medicamentos seriam os mesmos que são dados, ministrados às pessoas com TB? Oi, Bel, tudo bem? Vocês me escutam? Escutamos. Sim, Então, sim. essas medicações, as medicações básicas para tuberculose são 4 medicações ao todo, e depois de 2 meses a gente coloca para 2 medicações, né? Sim, são as medicações utilizadas pela tuberculose, mas só uma medicação, né? A gente só utiliza uma medicação como forma de profilaxia. Quando a pessoa tem um contato com alguém resistente a essa medicação, a gente faz uma outra medicação. Mas sim, são as mesmas utilizadas, e também é por 6 meses, até por 9 meses, né? Mas são utilizadas por 6 meses. Eu queria só falar sobre... Raquel, o seu áudio começou a ficar ruim de novo. São sim essas medicações, só que só uma delas, tá? Na tuberculose em si, são 4 medicações que a gente usa, e na profilaxia, que a gente usa um só tipo dessas medicações. E a pessoa ela tem que tomar por quanto tempo essa medicação, Raquel? 6 meses também. 6 meses também, todos os dias. Tá bom, obrigada. E tem acompanhamento? Eu queria só comentar, queria fazer uma adendo sobre o Tiago. Ele comentou que ele acha que ele pegou o transporte público, né? Realmente, o transporte público até você poderia ter uma infecção, porque as partículas da bactéria da tuberculose ficam suspensas, né? Mas pensando na possibilidade que a transmissão da tuberculose necessita de um contato por um tempo maior, talvez ele possa ter sido contraído a tuberculose ou na faculdade ou no trabalho, né? Então, por isso que às vezes é tão importante, a gente tem alguns casos mesmo de pessoas que foram contaminadas na faculdade, então por isso que às vezes é tão importante a pessoa que está com sintomas respiratórios procurar o médico, se não está com algum tipo de problema de tuberculose, porque ela pode, como aconteceu com o Tiago, ela pode transmitir. E provavelmente o Tiago já deve ter pego essa tuberculose resistente, né? E aí foi identificado um pouco mais tarde. Sim. E antes de encaminhar para a próxima pergunta, eu queria só avisar as pessoas que estão nos assistindo, se alguém precisar de alguma declaração ou certificado, coloque o nome completo e o e-mail na abinha de mensagens para que a gente consiga enviar para vocês a declaração ou certificado, enfim, dessa webinar. Tá, então, Raquel, nem todo mundo, então, precisa ficar internado. As pessoas que ficam internadas são as pessoas que têm a tuberculose resistente, é isso? Sim, às vezes a pessoa precisa estar internada por outros motivos, né? Mas a gente recomenda, às vezes, a internação em resistência quando a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, porque algumas medicações são injetáveis. Mas não é nem obrigatório a pessoa ficar internada no caso de tuberculose resistente, né? Às vezes, quando ela tem alguma dificuldade de tomar a medicação, a gente recomenda que ela, sim, seja internada para poder facilitar o trabalho, o tratamento, quer dizer. Mas, porque existem medicações endovenosas, são medicações que podem dar reações mais importantes, então a gente acaba recomendando a internação, mas não é uma coisa também obrigatória. A gente acaba recomendando a internação, Pierre, quando são pessoas em situação de ser em residência fixa, né? Porque elas vão ter um suporte maior alimentar,
elas vão ter um local, às vezes, de maior abrigo para poder ficar fazendo durante o tratamento. Então, a gente acaba recomendando a internação, mesmo sem ser resistente, para pessoas sem residência fixa. Tá, entendi. Tiago, como que... Oi. Paulo Giacomini. Paulo Giacomini. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Queria fazer uma pergunta para a doutora Raquel. Sim. No caso da infecção do Tiago, doutora, o fato dele ter sido tratado inicialmente por broncopneumonia, pneumonia, como ele falou, e só depois de um tempo ele se tratar, isso pode ter agravado, ele pode ter tido contato com uma tuberculose pulmonar, por exemplo, normal, e esse tratamento, de uma certa forma, ter agravado e levado ele a uma tuberculose resistente, ou o fato é que a tuberculose, quando ele se infectou, já era uma tuberculose resistente? Obrigado. Olha, o fato... Como é seu nome? Paulo. Então, boa tarde, Paulo. Então, o fato dele ter tratado broncopneumonia retardou o morte dele, isso com certeza, né? Mas eu não vejo se é uma possibilidade dele ter desenvolvido uma tuberculose resistente pelo fato dele ter tratado uma broncopneumonia, porque as medicações são diferentes, né? Existem duas possibilidades, né? Ou ele ter pego uma tuberculose já resistente, né? Ou então o fato da medicação que ele estava tomando, no começo ele teve alguma dificuldade de tomar, e aí a micobactéria, a bactéria acabou desenvolvendo essa resistência ao longo do tratamento. Mas acho que o tratamento da broncopneumonia, o que é muito frequente, porque às vezes o paciente chega com sintomas de tosse há uma semana, há 2 semanas, mas não tem febre, não tem perda de peso, não tem a sudorese, e aí acaba o médico, às vezes, não dando aquele estalo para o pensamento de tuberculose, né? E aí realmente demora para o diagnóstico. Por isso que a gente sempre coloca como a tosse o principal sintoma da tuberculose para investigação. Em alguns casos, a gente nem espera tosse por mais de uma semana, né? A gente já pensa no diagnóstico de tuberculose já 2 dias de tosse, né? Mas o tratamento, ele retardou. O tratamento de uma broncopneumonia, ele retardou o diagnóstico, mas eu não consigo imaginar que ele tenha levado ao desenvolvimento de uma resistência, não. Obrigado. Nada. Tiago, como que foi para você descobrir que estava com tuberculose? Assim, como que foi a sua reação? O que você pensou naquele momento? Você já tinha tido informação sobre esse assunto? Ou conhecido pessoas que teve TB? Então, eu confesso que, assim, quando foi realmente diagnosticado que era TB, eu não tinha noção, não tinha a proporção do que realmente era, né? Que não era apenas uma gripezinha ou então uma simples pneumonia ou uma broncopneumonia, né? Não imaginava que podia tomar uma proporção tão grande assim, ao ponto de ficar quase 5 anos tratando, né? Tendo que parar a sua vida para poder cuidar da sua saúde, né? Então, e assim, pelo fato de nunca ter tido contato com tanto em familiares como amigos que nunca tiveram TB, então a falta de informação era muito grande na época, né? Não era tão esclarecido como é hoje. Sim. Você passou por algum momento de preconceito, de estigma por conta da tuberculose? Ah, sim, bastante. Não vou falar que não, né? Hoje ainda em si existe muito preconceito em relação a TB, né? Tanto TB quanto HIV, entre outras patologias, mas principalmente TB, assim, quando foi diagnosticado, a gente também não ficou falando para todo mundo, né? A gente quis preservar o máximo possível para ter uma certa tranquilidade para estar fazendo o tratamento também, né? Mas dentro amigos, quem sou apoio, né? Alguns se afastaram por conta do título tuberculose, né?
Então, infelizmente, tem muito preconceito ainda por conta disso. Tá. Eliane, como que foi para você? Você já tinha contato com pessoas que tinham TB? Ou foi o primeiro contato que você teve foi com seu irmão? E você, por ser líder comunitária, enfim, você também teve algum processo de discriminação, de preconceito? Então, Pierre, né? Assim, os amigos mais próximos, né? E aqueles que são verdadeiros, não, né? Mas outros amigos já mais distantes, quando ficou sabendo que eu tinha contraído a TB, evitaram, né, contato, né, tá próximo da gente, era mais contato através de telefone, né, a família em casa, né, como já tinha meu irmão, não teve discriminação, muito pelo contrário, tivemos apoio, né, para fazer o tratamento certinho, direitinho. Toda a minha família, né, elas foram chamadas na UBS para fazer o exame, graças a Deus, né, só eu, meu irmão, mesmo que tivemos, o resto da família não. E amigos, preconceito ainda é muito grande, realmente. A gente sentiu isso por conta do distanciamento de alguns amigos, sim. Tá? Entendi. Raquel, você acha que... Uma pergunta. Oi, pode... É o Veloso? Isso. Posso fazer? Pode fazer, pode. Então, Peraí, a sua pergunta... Peraí, a sua pergunta é sobre o exame, isso? TDO. Tá, então peraí, antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta para Raquel. Raquel, você acha que essa questão do preconceito e do estigma, tanto que o Thiago quanto que a Eliane vivenciaram, ele está muito mais colocado por conta da falta de informação, né, do que é TB e da forma de transmissão, e uma vez em tratamento, qual é a partir de quando a pessoa para de transmitir o bacilo? A partir do primeiro dia que ela começou a tomar ou depois de alguns dias que ela para de transmitir? Olha, Pierre, sim, eu acho que a falta de informação, ela é muito importante. Na verdade, até às vezes dentro da classe médica, porque tem muita gente que acha que a tuberculose não existe mais, e na verdade a tuberculose nunca esteve tão presente e tão frequente, né, ultimamente. A gente tem tido alguma dificuldade em diminuir as taxas de tuberculose, justamente porque as pessoas não pensam, e às vezes quando a pessoa tem tuberculose, ela tem um pouco de medo justamente dela sofrer esse preconceito e acaba não comentando com outras pessoas. Existe sim esse preconceito, esse estigma, é uma coisa que existe para muitas doenças, infelizmente. A maioria delas é por desinformação mesmo, né? E eu acho que talvez um trabalho até da parte governamental de tentar tirar esse estigma, também eu acho, né? E eu acho que é importantíssimo o trabalho das associações comunitárias, associações civis sobre isso, para tentar divulgar e tentar minimizar esse tipo de ação, que é um absurdo, porque quando a pessoa tem tuberculose, ela pode ter tuberculose e não estar contaminando, porque ela só contamina se ela tem o que a gente chama baciloscopia, né, que é o escarro com a bactéria presente. E se ela não tem a baciloscopia positiva, ela não está contaminando. E em pessoas que têm a baciloscopia positiva, em média, depois de 15 dias de tratamento, ela não está mais infectando ninguém. Ela acaba de 15 a 20 dias, a infectabilidade ela é muito baixa. Então, esse estigma, né, que a gente coloca é um problema, eu acho, não só porque o sofrimento a mais para a pessoa que já tem que tomar 4 comprimidos grandes durante o dia ou injeção durante um bom tempo, mas também porque a pessoa acaba tendo medo de dizer, de informar, e a informação da doença dela pode fazer com que outras pessoas sejam examinadas e tenham a tuberculose diagnosticada, porque a gente só vai conseguir, na verdade, exterminar a tuberculose quando a gente parar essa transmissão. Na hora que a gente
sabe que a pessoa tem tuberculose, na hora que a pessoa sabe que ela está contaminada, a gente vê todo o entorno dela, os contatos, como a Elaine mesmo falou, que todo mundo foi avaliado, né? Para a gente poder ver quem precisa da medicação, ver quem está contaminado. E isso é super importante, né? Então, eu acho que esse estigma atrapalha de diversas formas. E é uma coisa desnecessária para o paciente de tuberculose, visto que depois de alguns dias já de tratamento, ela já não está mais contaminando ninguém, né? Se ela toma o tratamento direitinho. Horas eles podem ficar em suspensão. Sim, e se lugares fechados, né? Lugares abertos, ou até mesmo no transporte público, que seja ônibus, enfim, essa possibilidade é menor. Isso, porque se o lugar é aberto, é ventilado, esses aerosóis eles são levados embora, né? Eles são diluídos no ambiente, aí você tem uma carga bacilar menor. Por isso que a gente sempre fala de lugares arejados, manter portas e janelas abertas, manter janelas abertas, né? Então, lugares mais fechados mesmo. Por isso que a gente fala de salas de aula, que às vezes a gente nem pensa em salas de aula, em locais de trabalhos, né? Que a gente é todo mundo muito trancado dentro do ar-condicionado, é uma grande possibilidade de transmissibilidade ali desses locais. Sim. Veloso, qual era a sua pergunta? A minha pergunta é para os dois, para a Elaine e para o Tiago. Eu queria saber se vocês conseguiram fazer, durante o tratamento de vocês conseguiram fazer o TDO, o tratamento diretamente observado, aquele que é ir para a unidade todo dia,